Um nome que emergiu do esporte e se consolidou na política, inclusive sendo um dos mais jovens vice-presidentes da história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De Joinville para todo o estado, ele trouxe e traz a disciplina esportiva para a vida pública, onde vem construindo uma trajetória de vitórias. O nosso convidado especial do quadro Democracia é o deputado estadual Fernando Krelling. Deputado, nos conte um pouco mais sobre as suas origens, as suas atividades anteriores à vida parlamentar, que a grande mídia não vê, o homem do dia a dia, o pai de família. Então, sou um cidadão comum, venho de uma família política. Meu avô foi vereador 2 vezes em Joinville, posteriormente meu tio foi vereador e depois minha família ficou praticamente 24 anos fora do cenário político. Só que eu, desde novinho, apaixonado, com 6 anos de idade, eu já entregava santinho de casa em casa, fazendo campanha para o meu tio. Então eu ia nos comícios, fazia discurso quando chegava em casa, na frente do espelho, sozinho, e eu já sonhava um dia ser vereador da minha cidade. 24 anos depois desse cenário da família, estando no meio político, fui candidato a vereador em 2012 em Joinville. Talvez tenha sido o único político na história que perdeu uma eleição e comemorou pela quantidade de votos que tinha feito. Eu fiz em 2012 praticamente 2.000 votos, foram 1.828 votos. Realmente a campanha foi somente eu, meu irmão, minha esposa, meu pai e minha mãe. Uma campanha muito simples e uma votação bem grande. Em 2013 fui convidado para ser secretário de esportes de Joinville, onde assumi uma responsabilidade muito grande e fizemos um trabalho grandioso na Secretaria de Esportes. Trabalhamos com 8.000 crianças, muitas delas em vulnerabilidade social. Criamos programas de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência, a terceira idade, pessoas acima de 65 anos, o qual foi um grande sucesso e me deu a possibilidade de ser candidato a vereador em 2016. Sendo candidato em 2016, vinha de uma campanha também simples, mas de muito trabalho, e fui eleito o vereador mais votado da história de Joinville, o vereador mais votado da história do MDB de Santa Catarina. Foram 10.523 votos para vereador. Realmente, até hoje eu me belisco para ver como é que aconteceu isso. Mas aí eu cheguei na conclusão, dias depois da eleição, passeando com a minha família, encontrei uma família e 2 crianças. As crianças vieram até mim e me deram um abraço. Fernando, a gente gosta muito de você. Isso me deu toda uma empolgada, Fiquei todo empolgado. E aí a família veio o pai e a mãe. A gente votou em você porque você cuidou durante 4 anos dos nossos filhos. Então, aprendi uma lição de quando a gente faz pelo filho, o pai e a mãe não esquecem. E isso me deu o resultado do vereador mais votado da história. Aí veio 2017, quando assumi como vereador, dia 1º de janeiro, fui eleito presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Era o vereador mais jovem da legislatura e fui eleito presidente. Então, foi uma honra muito grande. 2 anos depois, já eleito deputado estadual com 44.356 votos. E 4 anos depois, 2022, reeleito deputado estadual em Santa Catarina com praticamente 55.000 votos. Então, essa é uma breve parte da minha história, mas que me orgulha muito. A política no Brasil hoje está variada em relação à diversidade partidária e ideológica. De que forma o senhor vê esta diversidade dos seus pares e da própria sociedade? Como construir pontes em tempos tão polarizados? Então, esse é um tema muito complicado. É um tema que, muitas vezes, dependendo do que você responde, pode ser mal interpretado. Nós que temos um perfil aí mais equilibrado, um perfil de centro-direita, às vezes a gente fica no meio apenas assistindo essa guerra ideológica. E uma guerra ideológica que ela não tem fim, e ela não tem resultado na prática para o cidadão. Eles ficam discutindo temas específicos e não ações que realmente mudem a vida das pessoas, políticas públicas. Não falam de economia nacional, não falam de educação, de segurança pública, que é o que realmente muda a vida das pessoas. A saúde pública precisa avançar, a tabela do SUS precisa melhorar, as cirurgias eletivas precisam avançar e realmente, muitas vezes, isso é deixado de lado e outras situações, elas são colocadas em prática. Então, eu sempre falo que o rio, quando extravasa, quando dá enchente em alguma cidade, ele acaba extravasando ou pelo extremo direito ou pelo extremo esquerdo, e nunca pelo centro. Então, se a gente mantiver um equilíbrio, eu tenho certeza que o país vai avançar e a gente precisa mudar um pouquinho esse cenário. Precisamos respeitar o próximo. Muitas vezes a gente não concorda com opiniões diferentes, mas a gente precisa respeitar.
Tem tantas pautas que a direita defende, principalmente a liberdade econômica, o conservadorismo, a valorização da família, que a gente precisa defender, a gente precisa estar em cima. E tem pautas que a esquerda defendeu a vida toda, como cultura de qualidade, mais educação, isso tudo. Todos os lados defendem, mas muitas vezes eles brigam, defendendo a mesma coisa. Pare com essas guerras ideológicas que não levam a nada, mais ação e menos discurso. Eu tenho certeza que o Brasil vai avançar e ele está precisando disso. Quais são as suas premissas básicas, aquilo da qual o senhor não abre mão quando precisa tomar decisões como representante do povo catarinense? Entrei na vida pública com o intuito de ser justo, né? Ser correto, honesto. Isso aí é o básico de qualquer político, né? É ser honesto, ser justo. Então, realmente, quando saio de casa, eu sempre digo assim, tem uma votação hoje, não posso trair a minha consciência. Então, votar com a consciência tranquila, eu tenho certeza que se eu continuar nesse ritmo de trabalho, votando com a minha consciência tranquila, me dedicando muito, integralmente ao meu mandato, de domingo a domingo, sendo um cara extremamente trabalhador, sendo um cara de fácil acesso para as pessoas, muitas vezes as pessoas têm uma noção que o político ele está acima de qualquer um, o político está muito distante, mas não. Eu tento fazer no meu mandato que a gente esteja em patamares iguais. Muita gente, às vezes, não consegue estar dentro da Assembleia Legislativa, acompanhando o nosso trabalho. Então, a gente tenta, pelas redes sociais, mostrar o que a gente faz. E, mesmo assim, nem sempre a gente consegue, né, apresentar tudo o que a gente faz. Mas eu gosto de estar no meio do povo, no bairro, na periferia, na comunidade, nos eventos. Mas o princípio básico é ser justo, ser correto e, principalmente, não trair a sua consciência. Isso aí, no meio público, quem trai a consciência não tem vida longa na política. Qual foi a sua ação na política que mais lhe enche de orgulho? Quando fui secretário de esportes, poder criar um programa, né, um programa de iniciação desportiva, dando oportunidade para tantas famílias, tantos jovens, 8.000 crianças, muitos na periferia, muitos com o pai preso, mãe drogada, criado pela avó que está doente. Então a gente absorver essa criançada, fazer um programa de contraturno escolar que deu muito resultado. Foram mais de 20 modalidades esportivas, dando condição, voz e vez para essa criançada. E hoje, poder sair na rua, encontrar alguns formados, uns advogados, outros professores, médicos, dentistas, administradores, isso muito me orgulha e me honra, porque eu trabalho política pública bem feita, ela dá resultado sim. Um outro orgulho grande é ter sido eleito, escolhido, né, pela população como padrinho do Universo Down, que é uma entidade lá de Joinville, que é uma entidade voltada a crianças com síndrome de Down. Todo ano eu destino uma emenda parlamentar e tem auxiliado muito. Eu tenho certeza que isso ajuda muitas famílias, desde o diagnóstico até as terapias. Então, realmente, é um orgulho muito grande fazer parte da vida das pessoas e auxiliar, não apenas, né, com discursos, mas sim com ações. Então, o programa de iniciação desportiva, ser padrinho do Universo Down, isso tudo é um motivo de orgulho. E, além disso, tem uma lei aqui em Santa Catarina que eu defendi muito, briguei muito, que é a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta Estadual. O Bolsa Atleta Estadual já está contemplando centenas e centenas de jovens todos os meses aqui no nosso estado. Isso quando eu fui atleta, dirigente esportivo, era um sonho. E aí quando pude vir para a Assembleia Legislativa, coloquei ele em prática, corri atrás e a gente conseguiu o Bolsa Atleta. E agora, no final do mês, nós estamos regulamentando a Lei de Incentivo, que o primeiro edital será lançado, são 75 milhões disponibilizados diretamente para o esporte. Desde o esporte educacional, o desporto de base, o desporto de participação, o paradesporto, requalificação de equipamentos esportivos, eventos esportivos e o alto rendimento. Então, realmente é motivo de orgulho e eu tenho certeza que o nível do esporte Santa Catarina vai elevar cada vez mais. Para que os catarinenses conheçam ainda mais e melhor o senhor fora da esfera política, gostaríamos que indicasse um livro e uma música da sua preferência e falasse um pouco sobre essas indicações, dizendo o porquê das escolhas. Então, livro, são vários, né? Mas eu vou falar de um que me ajuda muito no meu mandato e principalmente na questão de liderança, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Esse livro ele tem uma história muito interessante, que a gente consegue vencer uma guerra sem precisar lutar, apenas com sabedoria, com planejamento, com organização, e a gente acaba trazendo o inimigo para próximo e conquistando ele. A Arte da Guerra é um livro que eu curto bastante, gosto bastante, já li umas 2, 3 vezes, porque isso me ajuda muito durante o meu mandato. Porque, na verdade, o meio político, muitas vezes, também é uma guerra tremenda, né? E a gente precisa ter muita habilidade para poder lidar com situações que acontecem no dia a dia. E uma música, tem várias, eu sou um cara muito eclético, gosto de várias músicas, vim do futebol, do futsal, o pagode sempre teve na veia, gostei muito, samba, pagode, gosto de música
clássica, gosto de rock nacional, mas uma música que mexe muito comigo é uma música cristã, porque ele vive, que conta um pouquinho da história de Jesus Cristo, que foi crucificado, depois ressuscitou, e ele está no coração de todos nós, vivo até hoje. Então, realmente, essa música, porque ele vive, posso crer no amanhã. É uma música que, quando eu estou um pouquinho para baixo, um pouco triste, um dia difícil, eu vou lá, ouço, e ela me dá uma reabastecida, uma reorganizada na minha vida, e eu tenho certeza que, tendo Cristo no coração, a gente vive muito melhor. Então, gente, que a gente possa respeitar a democracia, entender que a democracia é importante para o país, o respeito ao próximo. Gosto muito do perfil de trabalho da pessoa equilibrada, da pessoa que consegue ouvir todos os lados. Então eu digo a todos vocês, principalmente as crianças, os adolescentes, estejam envolvidos no meio político, no meio público, não apenas questão partidária, mas na política pública voltada realmente ao ser humano. Isso é muito importante para a criação de um cidadão do bem, para a formação de um cidadão do bem, mas principalmente para a democracia. O Brasil ele precisa de equilíbrio, ele precisa de pessoas capacitadas, competentes e pessoas que saibam respeitar o próximo. Vamos parar de guerra, vamos parar de confusão, isso não leva a nada, e eu tenho certeza que se a gente mudar esse perfil de trabalho, o Brasil ir por uma linha um pouquinho diferente, o Brasil vai crescer muito. É um país cheio de oportunidades, é um país cheio de belezas naturais, é um país com potencial turístico imenso, com potenciais do agronegócio, e a gente precisa explorar mais isso, valorizar o país que a gente tem. Além disso, nós vivemos num estado de qualidade que é Santa Catarina, e para a gente continuar tornando esse estado essa grande referência nacional, a gente precisa agir com sabedoria, com planejamento, com organização, e não apenas politicamente agir por impulso, só no momento, pensando na próxima eleição. A gente precisa sempre pensar na próxima geração. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui do Democracia. É uma pauta muito importante que eu sempre defenderei.